Acabamos de falar que o Roger Guedes está na mira do mundo árabe, especificamente do Al Nassr, clube comandado pelo Luiz Castro, e que tem o Cristiano Ronaldo como estrela, e que isso aí tira um pouco o sono do torcedor, que não quer nem pensar na saída de um jogador tão importante. O problema é que não é só o Corinthians e o Roger. O Palmeiras vive uma situação similar com o Gustavo Gomes. Ele, que é um zagueiro ídolo, artilheiro ídolo, líder ídolo, vitorioso, inúmeras vezes ídolo, ele pode sair. O Palmeiras nega, mas a mãe do jogador, a Glória Portillo, deu uma entrevista lá no Paraguai falando que ele sairia sim. E agora? ¿Y vos como mamá qué te dijo Gustavo, Gloria? Contanos, decinos, Gustavo Gómez, ¿qué te dijo? No, solamente me dijo que esta noche se resuelve todo. Si es por mí, no quiero que mi hijo se vaya, ¿verdad? Como dice él, que siempre los jugadores están esperando estos momentos, ¿verdad? Será? Ai, Dona Glória! Essas mães, essas sogras, elas complicam e tumultuam o nosso futebol, hein? O repórter perguntou pra ela o que o teu filho falou pra você. Se a resenha é essa. O repórter foi bem, né, Chico? Você que conhece o Ricardo como Capelanes. O que seu filho falou pra você? Falou que moiou, mano, que essa noite nós vai resolver essa parada aí. Mas diz que o jogador sempre espera por esses momentos. Exatamente. É porque, assim, Renata, o Gustavo Gomes ganha um altíssimo salário pro nível do futebol brasileiro. A gente tá falando de 5 vezes E mais. merecido. Muito justo. A gente está falando de 5 vezes mais. De um jogador que já conquistou tudo, ou quase tudo, no Palmeiras, que é ídolo, já está na história, e que daqui a pouco tem a chance de fazer um último grande contrato, para depois voltar, seja para o Palmeiras, para qualquer outro time, enfim. Eu não gosto de julgar a decisão alheia, especialmente em relação a dinheiro. Eu acho que cada jogador sabe das suas necessidades, do seu entorno, e sabe onde aperta o sapato. Cada um sabe. Portanto, a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Se eu já admirava o Luiz Castro, e falo para o Denilson, especialmente há muito tempo sobre isso, que acho um treinador diferenciado, as ideias, as coletivas, comecei a admirar mais que ele não é bobo, não. Opa. Ele tá de olho em Roger Guedes, do Corinthians, em Gustavo Gomes, do Palmeiras. Ele libera a vida do Botafogo. O Tiquinho ele não quer, né? O Tiquinho ele não é. Ó, falaram também, mas eu não ouvi uma sequência sobre o Arrascaeta, também teria uma proposta. Ou seja, ele vai para a Arábia, ele vai ganhar muito mais dinheiro, na mesma proporção que os jogadores, e ele ainda levaria, se isso for efetivado, logicamente, jogadores que são essenciais para adversários do Botafogo aqui no Brasil. Isso é muito triste, né? A janela do futebol mundial com o futebol brasileiro é uma grande injustiça. Porque nós abrimos a janela nossa para compra agora, termina no fim do mês. Fechamos a janela para compra e se abre a janela para venda. Aí os times vêm de fora, levam os jogadores e enfraquecem os nossos campeonatos. Olha que loucura que é isso. Né? Ou se inverte ou se faz no mesmo momento. Mas aí tem que inverter Entendeu? tudo, né? Ou a gente teria que mudar o nosso calendário. E culturalmente é difícil. Como é que a gente vai terminar uma temporada E no meio? desde aquele boom do futebol chinês, que começou a contratar todo mundo, tava meio parado, não é? Tava meio distante essa realidade. Agora a Arábia resolveu aparecer. Isso custa caro pra gente. É uma coisa para se repensar em relação a calendário. É uma discussão também mais profunda por causa da gestão dos diretores com os clubes também, né? Historicamente. É um todo, né? E mais profundo, gente, pelo seguinte... Financeiramente tem que vender mesmo. O cara também pensa, eu vou jogar no mercado com dinheiro e não é... O que você faz na vida? Quando você está em dúvida entre aceitar ou não, você vê modelos. Nossa, o Cristiano foi, não é? O Brozovic foi, tanta gente foi. Não é? A gente está falando de jogadores importantes, que é um jogador no Real Madrid, o Benzema era... A Liga da Arábia Saudita vai ser espetacular. Com o nível dos jogadores que eles estão contratando, pô... Por favor. Então, aí você pensa, outros foram, por que eu não vou também? A Copa do Mundo que aconteceu em Doha, ela caracterizava isso. Se falava muito isso. Em transformar o mundo árabe, que é apaixonado por futebol. O Lori Sandri, por exemplo, foi um dos grandes vencedores técnicos brasileiros, comandando, acho que o maior vencedor técnico brasileiro, comandando o futebol árabe. E o sonho deles era esse. Veremos, estamos acompanhando essa movimentação e voltamos para o ao vivo. Começamos com o Palmeiras, que vai pegar o Fortaleza no sábado no Allianz Parque. Tem a questão do Gustavo, eu ia falar Gustavo Hoffmann, olha. Gustavo Gomes. Não vem tirar o Gustavo Hoffmann, não. Será que no mundo árabe? Bom dia, Vinícius Nicoletti. Fala, Tseng, bom dia pra você, grande abraço, prazer falar contigo. Beijo pra Mari, abraço pro Marra, fã de esportes. Gustavo Hoffmann acho que é mais caro, hein? Difícil
também é tirar aqui o Gustavo Gomes, mas o Gustavo Hoffmann é mais caro. Palmeiras de folga nesta terça-feira, né? Volta a treinar só na quarta-feira, se preparando para esse jogo contra o Fortaleza. 2 dias de folga depois da rodada do final de semana, o empate contra o Internacional. O Palmeiras vai tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. São 5 rodadas sem vencer, 5 jogos sem vitória na temporada e apenas uma vitória nos últimos 8 confrontos do Palmeiras nessa temporada. Então é a tentativa de recuperação. Mas como você destacou aí, o que está tirando o sono da torcida palmeirense é esse interesse do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, agora do técnico Luiz Castro, do português que deixou o Botafogo e foi para a Arábia, no interesse no zagueiro Gustavo Gomes, o capitão do Palmeiras. A posição da diretoria palmeirense não tem interesse, não pretende negociar o Gustavo Gomes. Então, para tirar o Gustavo Gomes aqui do Palmeiras, o Al Nassr teria que convencer o zagueiro, primeiro, depende aí do que ele pensa para a carreira dele, toda a identificação que ele tem com o Palmeiras, e depois pagar a multa rescisória e à vista, algo em torno de 30 milhões de euros, 180 milhões de reais, para tirar o zagueiro aqui do Palmeiras. Se isso acontecer, o Palmeiras deve ir no mercado em busca de um outro zagueiro, tem até o dia 2 de agosto. Um dos nomes que surgem aí pode ser do zagueiro que já passou por aqui, o colombiano, o Mina, que já defendeu o Palmeiras e está no Everton da Inglaterra, mas primeiro tenta segurar o Gustavo Gomes, bate o pé, não quer negociar o zagueiro. Outra situação do Palmeiras é a tentativa de contratação de um jogador de meio campo, né? Um camisa 5, como destacou o diretor de futebol Anderson Barros na sua entrevista coletiva depois do jogo contra o São Paulo. O Palmeiras está em busca desse jogador e um dos nomes é o volante Wendel, que está no Zenit da Rússia. Ele não se reapresentou, está esperando, está no Rio de Janeiro, esperando o desfecho dessa negociação. Tem interesse do Palmeiras, o Palmeiras já fez a proposta, mas também é um jogador muito caro. E o Zenit não tem interesse em emprestar o jogador. O Fenerbahçe da Turquia também está de olho nesse jogador, no volante que foi revelado pelo Fluminense, passou pelo Sporting de Portugal e agora está no Zenit. Então, essas são as duas negociações do Palmeiras nesse momento. O que tira o sono, a tentativa de manter aí o zagueiro, o capitão Gustavo Gomes, e depois a tentativa de contratar mais um jogador nessa janela de transferência, o volante Wendel, que está no Zenit da Rússia. Sangue. Valeu, Vinícius Nicoletti com as informações. Bora falar sobre o Palmeiras, vem da Rússia, uma informação super importante. Fábio Aleixo, jornalista brasileiro e correspondente lá na Rússia, afirma que o Wendel, do Zenit, está entre o Palmeiras e o Fenerbahçe e que a decisão vai ser tomada nos próximos dias. Dirigentes do Palmeiras e do Fenerbahçe conversam com os empresários do atleta e também com o Zenit. Se deve saber a situação do Zenit. O jogador não se reapresentou depois do período das férias. O Zenit, inclusive, já jogou a Supercopa da Rússia e venceu no último sábado. E o Wendel segue em território brasileiro. A alegação de que ele não quer voltar para lá porque não se sente seguro diante do iminente risco de uma guerra civil. Uma grande desculpa para não voltar para a Rússia. Ele está forçando a saída. O que o Zenit fez? Beleza. Topo te vender, mas quero 22 milhões de euros. Cheguei a contar para vocês nessa segunda-feira que o Palmeiras admite o interesse no Wendel, mas é com pequenas as chances de contratação, especialmente por causa dessas cifras. Uma das alternativas que tem sido especuladas para que o Wendel possa virar reforço do Palmeiras, diante dessa pedida de 119 milhões de reais, seria a inclusão do atacante Kevin. Jogador que foi campeão na Copinha dessa temporada, uma das grandes promessas do Palmeiras e alvo de várias ofertas. O Shakhtar Donetsk chegou a oferecer 10 milhões de euros. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: valeria a pena repassar o Kevin para bater o valor do Wendel e pagar menos? O Wendel, que tem 25 anos de idade, atua como segundo volante e fez na temporada passada a melhor temporada da carreira, uma temporada com mais gols e mais assistências. Foram 31 jogos, 9 gols e 5 assistências. Só para completar sobre o Palmeiras, vale contar que a mãe do Gustavo Gomes, a dona Glória Portillo, disse a uma rádio no Paraguai, nas últimas horas, que o filho está cogitando sim se mudar para o Al Nassr da Arábia Saudita. Bora. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.